Tudo começou com uma descoberta macabra na água, uma parte do corpo humano flutuando em um lago, marcada por tatuagens distintas. Então, esse caso tomou um rumo ainda mais macabro, e agora 2 familiares de uma vítima estão sob custódia. Há muitas perguntas sobre o que supostamente aconteceu dentro de uma casa a horas de distância de onde encontraram um braço boiando. Este é o On The Case apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Imagine isso, é verão, certo? Todo mundo está tentando se divertir ao ar livre, e se você tem um barco, é uma ótima época para estar na água em tantas partes do país. Então imagine que você está na água com sua família, tentando ter um dia despreocupado, quando percebe algo flutuando por perto. Nessa situação, um pai entrega um remo à filha e diz: "Quando chegarmos mais perto, parece ter um peixe morto ali. Você pode empurrá-lo para longe do barco?" Enquanto segura o remo, você se aproxima. E você percebe que o que está flutuando bem na sua frente não é um peixe morto, e a realidade é muito mais assustadora do que isso. Essa é uma história que uma mulher diz ter acontecido com ela quando estava com sua família em seu barco no dia 28 de junho. E esta é uma foto, de acordo com a Polícia Estadual de Illinois, do que aquela mulher viu: uma tatuagem de um capacete do Green Bay Packers com uma caveira. E quando ela supostamente viu isso, ela soube que o que estava olhando não era um peixe morto. E o que ela estava olhando uma vez pertenceu a um ser humano. Acabamos de saber de algumas informações novas e chocantes nessa história sobre o que supostamente aconteceu com a vítima, mas também o que? 2 pessoas agora enfrentam acusações relacionadas a este caso, e o que disseram aos investigadores é supostamente perturbador. Vamos falar sobre isso em instantes. Mas antes disso, vamos nos atualizar sobre onde esse caso começou. Foi aqui que a descoberta foi feita em 28 de junho, no Lago Mattoon. Fica no centro de Illinois. Estamos a cerca de 3 horas de carro ao sul de Chicago. Segundo a polícia, ela observava especificamente um braço humano na água. E assim que ela chegou à margem, ligou para o 911 e a busca por respostas começou. A polícia de Illinois disse que estava tentando descobrir o que mais poderia estar na água, de onde veio o braço e a quem pertencia o braço. E a polícia levou alguns dias para descobrir isso. Então eles divulgaram uma foto das tatuagens para o público na esperança de que, por serem bem únicas, alguém soubesse a quem pertenciam. E dias depois, eles identificaram a vítima como um homem de 38 anos chamado Dale Wayne Turner. E ele mora a horas de distância desse lago, em Plainfield, Illinois. Aqui está uma foto de Dale Wayne que encontramos online na foto de perfil do Facebook dele com sua esposa, Robin. Sabemos que Turner, além de casado com Robin, era grande fã do Chicago Bears. A família dele escreveu na página do GoFundMe, criada para arrecadar dinheiro para o funeral, que, abre aspas, seu senso de humor e sua bondade fizeram dele um amigo querido por muitos. E ele sempre fazia de tudo para ajudar os outros. A polícia diz que essas tatuagens, obviamente, são bem únicas. Elas ajudaram a identificar Turner e permitiram que a polícia iniciasse rapidamente uma investigação para descobrir o que aconteceu e como o braço dele foi parar no Lago Mattoon. Turner vivia nesta casa em Plainfield, Illinois, perto de Joliet, e havia imagens online da polícia investigando aqui pouco depois de anunciarem que o braço de Dale Wayne Turner foi encontrado nas águas do Lago Mattoon. Agora, o braço de Dale Wayne foi encontrado em 28 de junho. Essa data é muito importante. Era um domingo. A polícia anunciou que ele era a vítima neste caso na quarta-feira, alguns dias depois, em 1º de julho. Mas isso é realmente interessante. Olhe para a página do Facebook dele. Parece que ele atualizou a foto do perfil em 30 de junho, 2 dias depois que o braço dele foi encontrado no lago. Não está claro quem teve acesso ao Facebook dele e atualizou a foto do perfil 2 vezes após a data em que a polícia informou que o braço de Dale Wayne foi encontrado no Lago Mattoon. Uma checagem no endereço investigado pela polícia, suposto lar de Dale Wayne Turner, revelou que sua esposa, Robin, também morava lá. Aqui está uma foto de Robin e Dale Wayne juntos. Parece que eles estavam em uma viagem para São Francisco visitando Alcatraz em 2023. Agora, Robin é um pouco mais velha que Turner. Ela tem 62 anos. Em 2022, Turner postou, abre aspas, "Feliz aniversário de 12 anos para o amor da minha vida, Robin Monroe Turner. Eu te amo muito, querida. Que venham muitos mais pela frente." Agora, não está claro se os Turners ainda eram casados na época da morte de Dale Wayne,
mas quero te mostrar isso. Aqui está a foto da ficha policial de Robin Turner. A polícia apreendeu por envolvimento no que aconteceu com Dale Wayne Turner e ainda há muitas perguntas sobre isso neste momento. E ela não é a única pessoa enfrentando acusações neste caso. Aqui está uma foto da ficha policial da outra pessoa que foi presa em conexão com o braço de Dale Wayne Turner ter sido encontrado no Lago Mattoon. Este é James Adams. Ele tem 26 anos e há rumores de que também seja um familiar de Dale Wayne Turner. Em 2022, Dale Wayne escreveu no Facebook, abre aspas, "Feliz aniversário de 22 anos para o meu irmãozinho James Adams. Nós te amamos e estamos muito orgulhosos de quanto você cresceu, de menino para homem. Mamãe estaria muito orgulhosa de você. E eu sei que ela está sorrindo para você lá do céu hoje. Feliz aniversário, irmãozinho." Agora, Robin Turner e James Adams foram acusados de ocultar um homicídio e esquartejar um corpo humano. A grande questão, porém, neste momento, é o que aconteceu com Turner e como o braço dele foi parar em um lago a cerca de 3 horas ao sul de onde Dale Wayne Turner morava. Na noite de domingo, o legista do condado de Will, Illinois, afirmou suspeitar que Turner foi vítima de homicídio e declarou sua morte às 21h17, na quarta-feira, em sua casa em Plainfield, Illinois. E também disseram que, abre aspas, seus membros, no plural, foram encontrados no Lago Mattoon, o que significa que mais de uma parte do corpo foi recuperada nesse lago. Agora, quanto à causa oficial da morte de Turner, isso ainda não foi determinado. A data da morte de Turner, 1º de julho, após o braço dele ser achado em 28 de junho, coincide com a chegada da polícia à sua casa em Plainfield para cumprir um mandado de busca e direcionar a investigação. Não se sabe quando a polícia acredita que Dale Wayne Turner foi morto. Até agora, acusações de assassinato ainda não foram feitas no caso. Vamos à nova informação que, segundo relatos, os documentos judiciais estão revelando neste caso. Isso é importante. De acordo com o Herald News, dentro de um freezer naquela casa em Plainfield, Illinois, a polícia diz que encontrou a cabeça, o pescoço e o torso de Turner. O freezer estava lacrado com fita adesiva, coberto com cobertor e havia blocos de concreto sobre ele, contendo as supostas partes do corpo desmembrado. Segundo a polícia, havia uma lâmina de serra com o que parecia ser sangue embaixo do freezer, conforme o jornal. Agora, a polícia diz que Adams, que é o meio-irmão de Dale Wayne Turner, supostamente admitiu para algumas pessoas que matou Turner, esfaqueando-o até a morte. Agora, Robin Turner, que é a esposa de Turner. Segundo a polícia, ela teria ajudado a encobrir o crime. A polícia afirma que o freezer usado para transportar partes do corpo desmembrado, coberto com fita adesiva e cobertores, teria sido comprado especificamente para ocultar o crime. Agora, Adams supostamente disse aos investigadores que não iria falar. Os promotores afirmam que, após ser informado sobre seus direitos, Miranda, ele declarou espontaneamente: "A única coisa que vou dizer é que fiz isso em legítima defesa." Eu vou dizer isso para vocês, fecha aspas. Agora, Robin Turner supostamente disse que Dale Wayne e Adams acabaram entrando em uma briga e Adams esfaqueou o próprio irmão várias vezes. Ela então supostamente aponta o dedo para Adams, dizendo que foi ele quem disse para ela ajudar a tentar encobrir esse crime. Recebemos agora, direto de Illinois, para falar sobre esse caso, o comandante detetive aposentado do Departamento de Polícia de Chicago, Will Svilar, também um dos apresentadores do Big City Crime Inside the Red Tape, que você pode encontrar aqui no YouTube. Will Svilar, é sempre um prazer recebê-lo no Law and Crime. A ideia de alguém passar um fim de semana no Lago Mattoon, ver um capacete dos Packers e notar que não é um peixe morto. Do ponto de vista de um investigador, o braço, por mais mórbido que seja falar disso, subindo à superfície, ainda com a tatuagem nele, o que isso te diz? Bem, isso me diz algumas coisas. Primeiro, alguém colocou aquilo lá. Isso é uma coisa. O braço foi separado do corpo dele, sabe, por acaso. Aí você pensa, foi um acidente de barco? Algo assim? E o fato de você ainda ver bem aquela tatuagem. Pelas fotos que vi, a pele parecia em boas condições, indicando que não estava lá há muito tempo. E eu acho também, tipo, o legista dizendo que foram encontrados membros, no plural. Sei que eles estavam no lago, a polícia estadual e acho que o departamento do xerife do condado de Cumberland, procurando lá por um tempo. E encontraram, segundo o legista, membros no plural e disseram que houve autópsia. Outra pergunta mórbida. Tipo, quanto do corpo você precisa para realmente realizar uma autópsia?
Bem, o que você precisa é, quando está realizando uma autópsia, você está tentando descobrir o que aconteceu, você está tentando encontrar a causa e as circunstâncias da morte. Então, sabe, alguns braços, membros, pernas, pés, isso pode não ser toda a história. Pela minha experiência, cabeça e tronco revelam tudo. Agora, se você tiver, obviamente, se você recuperou uma cabeça, ou de novo, não querendo ser mórbido, ou um tronco, e você vê uma óbvia ferida de bala, uma óbvia ferida de faca, agora você pode determinar a causa e as circunstâncias da morte. Mas sem isso fica difícil dizer o que matou essa pessoa. É, e eles acabam seguindo a pista porque, sabe, até certo ponto, quero dizer, o fato de ele ter isso, ele é torcedor dos Bears, mas é tipo um capacete dos Packers, sabe, com uma caveira. O fato de, sabe, isso estar lá era realmente algo único que as autoridades podiam divulgar para o público. Alguém, talvez um parente ou amigo, disse: "Eu sei quem é essa pessoa." Eles foram até uma casa em Plainfield, Illinois, onde encontraram mais evidências que resultaram na prisão dessas duas pessoas. Mas antes de chegarmos a essa parte da investigação, acho que você vê em filmes as pessoas jogando corpos em corpos d'água ou partes de corpos. Quão sofisticado é o criminoso de quem estamos falando aqui, se o que está sendo alegado for verdade, considerando que uma parte do corpo realmente veio à superfície desse lago a ponto de esses ocupantes do barco conseguirem ver e simplesmente empurrar para o lado? Bem, então, novamente não querendo ser muito explícito ou macabro. O corpo vai subir a não ser que ele esteja devidamente preparado. Quando digo isso, quero dizer, se você enrolar o corpo em uma lona e depois colocar peso nele, talvez ele fique no fundo. Mas se você simplesmente jogar qualquer coisa em um saco de lixo, digamos, jogar o braço em um saco de lixo, ou as pernas em um saco de lixo, os animais vão mexer nisso, ou os peixes também. Eles vão rasgar o saco e isso vai subir. Então, não estamos falando de um mestre do crime aqui. Não. E parece que, quero dizer, eles fizeram as prisões bem rápido assim que a parte do corpo foi encontrada. Se não tivesse a tatuagem, quero dizer, como você teria descoberto que era o Dale Wayne Turner? Impressões digitais. Com um braço talvez desse para pegar digitais, dependendo do tempo na água. Já vi digitais recuperadas. Ah, eles adicionam água para recuperar as digitais. As digitais poderiam resolver, sabe? Aí você tem que, se isso não funcionar, tem que procurar nos arquivos de pessoas desaparecidas. Você tem que pode pegar medula e tentar fazer exame de DNA. Há formas de identificar, especialmente em prisões. Ao prender e processar alguém, coletamos digitais e fotografamos suas tatuagens. Isso vira parte de um banco pesquisável que pode ser usado para identificar pessoas, por exemplo, buscando tatuagens como um crânio do Green Bay Packers. Se ele for preso e fotografarem a tatuagem, ela aparecerá. Outro ponto é observar apenas as duas pessoas acusadas até agora. E enquanto estamos gravando isso, ambos, Robin Turner, que acreditamos que era ou ainda era na época da morte dele, a esposa de Dale Wayne Turner. E agora, alguém que parece ser o irmão dele, James, também foi acusado, mas até o momento da gravação, nenhum deles foi acusado de assassinato. Eles estão indo ao tribunal hoje no condado de Will, Illinois. Eles estão enfrentando uma acusação de ocultação de cadáver. É isso que eles estão enfrentando agora. Não estão enfrentando uma acusação de homicídio neste momento. Tipo, o que você precisaria para realmente apresentar uma acusação de homicídio nesse caso? O interessante da acusação que li foi a ocultação de morte homicida. Sim, foi exatamente isso. Ocultação de morte homicida indica que foi um assassinato. Eu não deveria dizer isso. Sugere que foi um homicídio. Agora, homicídio e assassinato são coisas diferentes. Homicídio só significa, você sabe, morte de alguém causada pela mão de outra pessoa. Morte de um causada pela mão de outro. Assassinato normalmente é uma acusação. Mas eles, eu só posso especular que, quando entraram naquela casa e as evidências eram abundantes. Ah, porque eles foram, sabe, eles foram rápidos em dizer, nós sabemos quem é, não precisamos de mais dicas. Eu tenho que acreditar que havia alguma evidência sugerindo que esse cara encontrou seu fim pelas mãos de outra pessoa. Então acho que foi daí que veio essa acusação. Você só consegue acusação de assassinato após o IML informar causa e circunstâncias da morte. É muito raro, eu acho, ter casos tão brutais como esse. Não estou dizendo que não acontecem, mas que fosse algo aleatório e que esse indivíduo em particular não conhecesse a pessoa. Aqui há uma pessoa que parece ser a esposa e outra que parece ser o irmão da vítima. Acho que quando essa investigação começa e você descobre quem é essa pessoa, como você lida ao interagir com alguém como Robin Turner, sabendo que talvez eles ainda estavam em um relacionamento na época? Parece que eles ainda não tinham postado imagens nas redes sociais até então.
Como você conduz essa parte da investigação e acaba focando nela, ao invés de talvez procurar em outros lugares? Sabe, isso se resume a técnicas básicas de entrevista. Quando você encontra alguém, agora você sabe quem é essa pessoa. E de novo, eu não sei como eles identificaram essa pessoa. Sei que foi por causa de uma tatuagem, mas não sei se outro familiar ligou dizendo é meu irmão, ou algo assim, ou que era outro parente. Mas você vai até lá e vai notificar o parente mais próximo. E quando você for notificar o parente mais próximo, você vai ter uma noção a partir disso. E essa entrevista, né, a entrevista vai tomar um rumo diferente, sabe? Se você começar a suspeitar de alguém, então suas técnicas de entrevista vão mudar. E obviamente você tem que, sabe, se você for adotar uma postura de confronto, você tem que informar eles sobre seus direitos. Mas é basicamente bater na porta e dizer: Ei, escuta, você sabe onde está seu marido? E aí você começa a sentir o clima a partir disso. E então vai seguindo daí. E tenho certeza de que eles cumpriram um mandado de busca na casa. Como imaginei, havia provas suficientes para comprovar ocultação de homicídio e esquartejamento, crimes pelos quais eles também foram acusados. E seguindo o tema de um caso incrivelmente mórbido, parece que foi dentro dessa casa em Plainfield que eles encontraram muitas dessas evidências. Quão difícil é, você sabe, em um caso onde alguém está sendo esquartejado, realmente encobrir isso? Tipo, o que você procura quando entra na casa que te diz que foi ali que esse crime possivelmente aconteceu? Bem, obviamente você procura por sangue. Não importa o quanto tente limpar o sangue, e pela minha experiência limitada em esquartejamentos, geralmente fazem isso em uma banheira. Mas o sangue vai para todo lado, e você também precisa de ferramentas. E é muito difícil limpar essas ferramentas. Então, quando você entra lá, você está procurando por sangue, obviamente. E isso pode envolver verificar os sifões para ver se há sangue nos sifões embaixo do rodapé. Mesmo que você passe o pano, o sangue pode espirrar para debaixo do rodapé. E você pode encontrar sangue debaixo dos rodapés quando as pessoas tentam limpar. Toalhas, de novo, como eu disse, ferramentas. Pode haver tecido humano nas ferramentas. Você está fazendo uma busca minuciosa na casa, levando tempo para recuperar tudo que possa indicar que foi usado para desmembrar essa pessoa. Sim, e é chocante quando você vê as fotos que Dale Wayne Turner tinha com Robin Turner e até mesmo desejando feliz aniversário para o irmão mais novo dele. Você se pergunta o que ocorreu nos últimos anos para chegar a esse ponto. Até agora, eles não foram acusados de homicídio. Também penso nesse lago onde eles estavam, um local popular no verão no centro de Illinois para passeios. Isso abre a possibilidade de haver câmeras, sabe, que podem estar naquela área naquele horário. Quero dizer, você vai investigar isso. Agora, essa casa parece estar em um bairro suburbano bem agradável. Sabe como você faz para rastrear a conexão entre essa casa, onde muitas evidências foram encontradas, e o local onde esses dois supostamente foram presos, e depois até o Lago Matum, onde essas partes do corpo foram encontradas? Muitas técnicas. Você pode usar os celulares deles, você pode tentar rastrear os movimentos deles pelo celular. Comentamos sobre isso no programa outro dia, esse negócio de geofencing, onde dá para usar o Google para rastrear as localizações deles. Mas você sabe, a Suprema Corte disse que você vai ter que ser um pouco mais cuidadoso com isso, um pouco mais específico. Mas você ainda tem essa ferramenta. Como você falou, há câmeras por toda parte. Se existe um cais ali, certamente tem uma câmera, eu garanto. Você não sabe o que essas pessoas disseram, podem ter feito declarações também, incriminando um ao outro, ou você sabe um ou outro, ou ambos. Você lida com tudo isso, mas rastrear os movimentos deles depende principalmente dos celulares e das câmeras, nossas principais ferramentas. Com que frequência um caso em que alguém é acusado de algo como ocultação de cadáver e esquartejamento não acaba também virando acusação de homicídio? Tipo, como é o processo disso? Precisamos esperar pelo médico legista. Você deve identificar ou argumentar sobre a causa e modo da morte, ou mostrar que sem isso só pode ter sido assassinato. A gente não sabe, né? Eles podem falar que é toxicologia forense. Talvez tenha sido uma overdose, entraram em pânico e decidiram se livrar do corpo porque foi uma overdose. Já vi isso mais de uma vez. Mas você precisa dessa causa e modo do legista, ou pelo menos um caso circunstancial excelente para acusar de assassinato sem causa e modo. Vai ser quase impossível. Mas mesmo na ocultação, tipo, que tipo de pena de prisão? Se isso, se essas são todas as acusações que eles estão enfrentando, e eu sei que eles estão indo para o tribunal meio que. Enquanto estamos gravando agora e esperando as informações saírem de lá. Mas tipo, quão pesada seria a pena de prisão que eles podem pegar agora se essas forem as únicas acusações contra eles? Bem, não é uma classe X. Sabe, ocultação de homicídio é um crime, mas sabe, é um crime. Provavelmente é passível de cumprir a pena em liberdade. Mesmo em uma situação de desmembramento,
A forma como você oculta é a forma como você oculta. Quero dizer, acho que você teria a acusação de desmembramento, porque acho que é uma acusação adicional, é uma acusação extra e é um crime um pouco mais grave, mas o que você realmente quer é a acusação de homicídio de classe X. Você vai precisar trabalhar nisso. Não é tanto tempo de prisão, e dependendo dos antecedentes, pode até cumprir a pena em liberdade. Uau! E então eu acho que dois de apenas. Um, O fato de que, tipo, você vê, tipo, quero dizer, com que frequência você vê esses casos em que você descobre um corpo, e aí é um membro da família, e não estou dizendo que é isso que aconteceu aqui. Tudo isso ainda é apenas alegação e eles são presumidos inocentes até prova em contrário. Mas, tipo, o que você pensa quando vê pessoas que aparentemente eram tão apaixonadas por um tempo? E aí, alguns anos depois, estamos aqui vendo as fotos de fichamento deles e eles sendo comentados em programas de crimes reais por algo tão horrível quanto desmembrar um corpo. A gente não sabe como ele morreu, mas a ideia de, sabe, cortar outro ser humano como alegaram que eles fizeram. E depois jogar um corpo no meio de um lago a 3 horas de distância, tipo, como você, mesmo sendo alguém que já investigou casos assim, consegue entender isso? É sempre tão chocante. Não é só esquartejar um corpo, é esquartejar seu marido ou seu irmão. Sabe, é difícil. É difícil entender isso como uma pessoa comum, como nós somos. Nós somos pessoas comuns, certo? É difícil entender isso, independentemente do que aconteça. E, de novo, tem uma coisa que eu não posso enfatizar o suficiente: nós não fazemos ideia do que está acontecendo na casa de outra pessoa. Sabe, se você não está lá dentro, se você não faz parte daquilo, nós não fazemos ideia do que está acontecendo. Quero dizer, eu conheço bem meus vizinhos, mas eu não faço ideia do que está acontecendo na casa deles. Sabe, pode estar acontecendo todo tipo de coisa. Então, quem sabe o que aconteceu para levá-los até esse ponto? E quem sabe o que causou a morte desse cara? Acho que vamos descobrir em um futuro bem próximo, e eu imagino que as acusações devem ser agravadas. É, eu ficaria surpreso se não fossem. E por fim, só mais uma coisa que eu percebi. Eu não acho que um veículo de mídia local vá falar sobre isso. Mas você percebe. A foto de perfil do Dale Wayne Turner no Facebook mudou 2 dias depois que o braço dele foi encontrado nesse lago. Como investigador, você tira alguma conclusão disso? Digo, podemos presumir que ele já não estava mais vivo, sabe? Não estava mais vivo quando isso aconteceu. O que você acha disso? Se você está trabalhando nesse caso, Então, novamente, será uma tentativa fraca dos responsáveis de dizer: não, espera, ele só está desaparecido. Ele atualizou. Obviamente está em algum lugar atualizando a página dele no Facebook. Sabe, a descoberta dos membros provavelmente não era algo que eles esperavam que acontecesse, mas é só alguém tentando encobrir seus rastros ou tentando fazer a polícia seguir por outro caminho. e você também pensa, quero dizer, qualquer coisa que você faz no Facebook, todo mundo sabe exatamente onde você está. Quero dizer, a quantidade de dados que eles têm, sim, e te rastreando, o que já é outra conversa. Mas, sabe, a ideia de que talvez a polícia não saberia de onde ele atualizou ou de onde o perfil foi atualizado, quem teria acesso além dele. Estou curioso para ver se isso vai entrar em cena aqui. É só um caso triste, quero dizer, todos são casos tristes, mas sabe, pense nesse aqui. Vamos descobrir, sabe, aprender mais sobre o que a polícia acredita que aconteceu aqui. Sabe, mas certamente é triste quando você olha as fotos de um casal feliz. E aí, para esse homem perder a vida desse jeito, é simplesmente incrivelmente trágico. Will Isviller, comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, é um de nossos convidados frequentes aqui no On The Case. Sei que você tem seu próprio programa no YouTube. O que as pessoas devem saber sobre ele? Big City Crime Inside the Red Tape. Sou eu e dois detetives de homicídios com quem trabalhei por mais de 10 anos, além da brilhante agente do FBI, Maureen O'Connell. Ela tem 25 anos de experiência no FBI em recuperação de evidências. Dennis Stover, Tim Murphy, trabalhamos juntos por muitos anos. Estamos apenas tentando dar às pessoas uma perspectiva, quero dizer, há muita gente por aí falando sobre casos. Estamos tentando mostrar a perspectiva do que vemos de dentro da fita de isolamento. E o que queremos dizer com isso é que a fita de isolamento de cena de crime está lá fora. A maioria das pessoas está do lado de fora da fita de isolamento. Nós já estivemos lá dentro. Se quiser conhecer nosso trabalho, estaremos ao vivo hoje às 6 da tarde, horário central. Dá uma olhada, vê se você gosta. Sim, é um ótimo programa com perspectivas interessantes. Obrigado, Will Sveiler, por estar aqui no On The Case. Agradecemos. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e no Spotify e acompanhe no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.